A BR-Vida possui no seu Manual de Normas Técnicas, MNT 1001, onde fala sobre o processamento de artigos e superfície, né? Esse procedimento, ele nos orienta como que nós devemos fazer todas as etapas de limpeza e desinfecção, tanto da superfície da nossa ambulância, quanto dos artigos, materiais e equipamentos que nós utilizamos nos atendimentos às vítimas. A periodicidade da limpeza concorrente e terminal, ela tem uma variedade em dias. Por exemplo, a limpeza concorrente é aquela limpeza que nós fazemos em todos os plantões. No início do plantão, pós-atendimento à vítima e no término do plantão. E isso diuturnamente, né? A limpeza terminal é um procedimento mais detalhado e ele é realizado em todas as partes da ambulância. Teto, as paredes, gavetas e entre outros. E a sua periodicidade, ela é realizada uma vez por semana. No MNT 1001, ele ainda cita a classificação dos artigos, como críticos, semicríticos e não críticos, né? Essa classificação ela está vinculada diretamente ao grau de risco de transmissão. Por exemplo, o artigo crítico é aqueles artigos de procedimentos invasivos, como, por exemplo, o catéter venoso periférico, o abocate, o gelco, que são os nomes que a gente mais utiliza, nomes de mercado, né? O não crítico são materiais, são artigos que entram em contato com mucosa, por exemplo, a lâmina do laringoscópio, por exemplo, Guedel, cânula orofaríngea, Guedel é a marca, né? Cânula orofaríngea, é um artigo que nós consideramos na classificação como semicrítico. E os artigos não críticos, por exemplo, a prancha de imobilização, a tábua de imobilização do doente, é um artigo que nós consideramos como não crítico, entre outros, como, por exemplo, o esfigmomanômetro, que nós utilizamos para a realização da aferição da pressão arterial dos doentes. No processo de limpeza e desinfecção de artigos e superfície, são utilizados saneantes hospitalares. Então é extremamente importante ressaltar aqui que você não deve utilizar materiais e produtos domésticos, como detergente, como produto de limpeza doméstica, entre outros, né? Nós utilizamos apenas os saneantes hospitalares, como, por exemplo, detergente enzimático, hipoclorito de sódio, desinfetante hospitalar, entre outros, álcool etílico. Esses saneantes, eles são utilizados para nós combatermos os micro-organismos que ficam ali presentes nas estruturas e também nos equipamentos e artigos que nós utilizamos no atendimento, com base em tornar o nosso atendimento cada vez mais seguro ao doente. Por exemplo, o álcool etílico, 70% álcool, 30% água, ele é utilizado para nós realizarmos a desinfecção das estruturas e superfícies, né? Então, nós realizamos a asepsia do ambiente com o objetivo de tornar o lugar mais asséptico possível, ou seja, que tenha a menor quantidade de micro-organismos patógenos, né? Aqueles micro-organismos que vão trazer alguma doença ou algum agravo ao paciente. Para o procedimento de limpeza e desinfecção de artigo e superfície, você precisa sempre se recordar da utilização dos EPIs. É extremamente necessária a utilização desses equipamentos de proteção individual, tendo em vista que todos esses materiais, esses saneantes, eles são materiais químicos. Eles podem trazer, sim, à sua saúde risco, lesão, podendo até, dependendo da exposição em quantidade, trazer problemas mais sérios à sua saúde. No nosso MNT 1001, ele ainda traz para vocês o anexo 1, que ali contém uma tabela com as informações de maneira bem objetiva e sucinta para que você consiga saber quais são as informações necessárias para cada momento desse processo. Por exemplo, qual é o tempo que eu vou ter que deixar de molho o colar cervical e qual é o produto que eu vou utilizar. Então, para cada material, para cada equipamento, para cada artigo, tem ali uma listagem, tem ali um tempo, até para que nós não cause danos nesses equipamentos. Por exemplo, se eu realizar a limpeza de uma lâmina de laringoscópio que é metal, utilizando hipoclorito de sódio, eu posso danificá-la e até inutilizá-la por um período, né? Então, esse período de exposição a cada saneante, ele está ali descrito para você consultar a qualquer momento que você for realizar esse procedimento ou durante o seu turno de trabalho. No MNT 1001, ele tem ali para você consultar o quadro 5,
E nesse quadro 5 tem o fluxo do procedimento que você vai seguir para a realização das ações durante o processo de limpeza e desinfecção de artigos e superfície. O atendimento pré-hospitalar, ele basicamente gira em torno do foco ao atendimento ao doente, ao paciente, à vítima, enfim. A BR-Vida possui no MNT 1201 o que nós chamamos de segurança do paciente. Então, todas as ações que nós vamos tomar desde o início do turno de trabalho, ela está pensando diretamente no atendimento ao doente. Então, desde a nossa higienização correta das mãos, desde os procedimentos treinados e corretos de acordo com o nosso protocolo, como, por exemplo, um rolamento de 90 graus quando o paciente apresenta um sinal reflexo de vômito, quando eu treinado e habilitado, eu vou realizar esse procedimento de maneira que eu consiga prevenir a broncoaspiração desse conteúdo gástrico, por exemplo. A utilização de mnemônicos na administração de medicações, por exemplo, medicação certa, dose certa, horário certo, via certa, e entre outros procedimentos, eles estão diretamente relacionados a prevenir e a evitar qualquer iatrogenia que nós possamos causar nesse doente. Afinal, o nosso paciente é o nosso objetivo, né? Todas as nossas ações que nós vamos fazer, independente do tipo de urgência e emergência, nós buscaremos sempre o atendimento mais seguro ao paciente. E essas informações vocês vão encontrar no nosso MNT 1201. Ali vocês vão poder consultar a qualquer momento durante o seu turno de trabalho. Dentro do procedimento de atendimento ao nosso doente, à nossa vítima, existem vários processos. Dentre eles, o preenchimento dos relatórios, ou seja, o prontuário médico que nós utilizamos no pré-hospitalar e na BR-Vida, nós chamamos, entre outros, de RAS, que é o Relatório de Atendimento do Socorrista, RAM, Relatório de Atendimento Médico, RAMEL, Relatório de Atendimento Médico e Enfermagem no Local, entre outros. Para todos eles, é extremamente importante e é fundamental você entender essa importância do preenchimento correto. Porque todas as informações daquilo que nós encontramos no primeiro atendimento, no primeiro momento que eu coloquei a mão no doente, no primeiro momento que eu cheguei na cena e vi ali todo o cenário do atendimento, todos aqueles procedimentos que foram realizados, todos os tratamentos realizados, inclusive a evolução desse paciente, né? Então, digamos que o meu paciente começou consciente, durante o atendimento ele evoluiu para a inconsciência. Essas informações, elas são extremamente importantes, até para dar continuidade no atendimento. Então, é extremamente importante o profissional médico no ambiente interhospitalar saber que esse paciente teve essa evolução de consciência para uma inconsciência. E para evitar, inclusive, que tenha algum erro de comunicação ou algum esquecimento por parte da equipe médica, essas informações elas devem estar ali contidas nesses documentos, porque esse documento será deixado uma via para essa equipe do hospital. E ali é onde essa equipe hospitalar utilizará como uma consulta. O que a equipe do pré-hospitalar fez? O que a equipe da BR-Vida fez nesse doente? Quais foram as medicações que foram realizadas? Qual foi a via? Foi intramuscular? Foi endovenosa? Enfim, esse paciente foi entubado em que momento? Esse paciente, desde o primeiro atendimento, já se encontrava inconsciente. Portanto, o preenchimento é extremamente importante. Entenda sempre isso, é extremamente importante. E nenhum campo, seja qual documento for, deverá ficar em branco. Por exemplo, vocês vão notar ali no relatório de atendimento socorrista, o RAS, que tem um campo no canto inferior esquerdo que cita sobre se houve ou não salvamento. E por vezes você vai ter acabado de atender um atendimento clínico, uma urgência clínica, um paciente que estava passando mal por uma hipertensão, por exemplo, e aí aquele campo ele não condiz com esse tipo de ocorrência. Então a primeira reação que nós temos bom, atendimento é clínico, não é resgate e salvamento, então eu não preencho. Pelo contrário, você deve preencher a opção não, porque é uma pergunta. Existiu atendimento de salvamento? Sim ou não? Você deve preencher e não deixar em branco. Mesma coisa nos campos de solicitação do médico, se ele compareceu ou não, se houve intervenção médica ou não. Todos esses campos, entre outros, ele deve ser preenchido. Além de ter esse objetivo
de consulta no ambiente hospitalar, esses documentos também possuem outros objetivos. Um deles, por exemplo, é a gestão de materiais e equipamentos. Nós conseguimos saber e mapear quais os materiais nós utilizamos e nós estamos utilizando nessas ocorrências. E assim a gente consegue fazer um controle de maneira mais efetiva, de modo que esses equipamentos e materiais utilizados por você na ocorrência sejam entregues dentro do tempo para você colocar e compor o seu mapa-carga do subalmoxarifado. Um outro objetivo do preenchimento correto são questões legais. Se daqui 5 anos, por exemplo, houver algum questionamento sobre esse atendimento, provavelmente você não vai se lembrar, porque o número de ocorrências são grandes durante 5 anos. Porém, quando você preenche de maneira adequada, clara e objetiva, quando houver a necessidade dessa consulta, estará lá tudo que foi feito, todo o procedimento que você realizou, todos os materiais que você utilizou. Então, lembre-se sempre disso. Nós somos uma equipe, é composto por uma equipe. Então, preencha de maneira adequada e os outros integrantes auxiliem na revisão desse documento para ver se todos os campos estão preenchidos, todos, sem exceção. E na dúvida, consultem sempre os nossos manuais. Quanto ao preenchimento dos registros de atendimento, nós temos ainda o CEP, nós ainda temos o REP, entre outros, que estão relacionados e diretamente ligados aos exemplos que eu dei para você na parte de gestão dos equipamentos e materiais, né? Então, eu consigo saber qual hospital foi deixado um colar cervical, uma prancha longa, tirante de fixação do paciente, entre outros. Com esse documento anexado, é possível fazer esse rastreio, essa rastreabilidade. E assim nós conseguimos fazer de maneira eficaz, eficiente e eficaz a gestão desses equipamentos. Até porque nós levamos vítimas para vários hospitais da região do trecho que nós atuamos. Ficaria basicamente impossível a gente saber aonde todos esses materiais ficaram. Então, mais um ponto muito importante para você se lembrar, você ressaltar durante o seu plantão. O REP, que é o Recibo de Entrega e Pertences, ele nos auxilia a evidenciar todos os pertences que nós pegamos durante o atendimento ali do paciente e deixamos com ele no hospital, que por vezes esse paciente pode estar ou se encontrar inconsciente. Então nós precisamos levar junto com o paciente esses pertences, muitas das vezes é mochila, bolsa, carteira, relógio, entre outros, até dinheiro. Então é extremamente importante a gente relatar exatamente aquilo que nós estamos deixando. Evitar, por exemplo, marca. Deixo uma bolsa da marca X ou Y, deixo um óculos de sol da marca X ou Y. Evitem isso. Coloque aquilo que está vendo, uma bolsa da cor preta com detalhe tal, um óculos de sol preto com detalhe amarelo, né? Notas, células de dinheiro com numeração XYZ e aí colete a assinatura do profissional que vai estar recebendo esses pertences. Os detalhes sobre todos esses preenchimentos, eles estão nos nossos manuais. Então, mais uma vez, vocês precisam, nesse primeiro momento, nessa chegada à BR Vida, fazer a leitura e saber de cada um desses procedimentos.